Muito bem, bom dia, meus caros amigos e amigas. Estamos reunidos aqui para mais uma aula. E essa aula, qual que é o tema da aula de hoje, meus caros amigos? O tema da aula de hoje é exatamente sobre pessoa jurídica. Então anotemos aí, por favor, quais são os pormenores que vocês devem saber sobre pessoa jurídica, tá bom? Falamos sobre pessoa física até a última aula, dissecamos bastante esse assunto e agora, é claro, nós vamos dar um mandamento bem legal. Lembrando, meus caros amigos, que aqui as nossas aulas telemáticas, né, ou aulas remotas, como também pode ser chamada, são aulas muito mais dinâmicas do que na sala de aula. Então é claro que o tempo de relógio é menor, mas o conteúdo é o mesmo que eu daria na sala de aula. Então, deixando bem claro a todos vocês. Bom, primeiro passo, meus caros amigos, as pessoas jurídicas, elas estão no Código Civil, então anotemos a base legal, que é do artigo 40, tá bom, gente? Até o 52, do 40 ao 52. E depois nós temos o quê? Anotemos também que é importante. Então é do 40 ao 52. Depois nós temos as associações, que é a partir do artigo número 53, tá? Artigo 53, que são as associações, que também nós iremos abordar. Depois nós temos o artigo 62, que trata das fundações, tá? Do 62 ao 69. Então, o interessante para nós aqui, meus caros amigos, é do artigo 40 ao artigo número 69, tá? Exatamente sobre isso. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que vocês anotassem é exatamente qual é o conceito de pessoa jurídica, para que ela existe, não é? Qual o fundamento dessa criação? Então, vamos lá. Qual que é o conceito de pessoa jurídica? Bom, são entidades que a lei confere personalidade. São entidades que a lei confere personalidade. Basicamente é isso, meus caros amigos. A pessoa jurídica, a lei confere a ela personalidade e vocês sabem que a pessoa que tem personalidade, ela tem o quê? Direitos e obrigações, direitos e deveres. Ou seja, uma vez que a pessoa, tanto física quanto a pessoa jurídica, que é o tema de hoje, é óbvio, meus caros amigos, que nós temos o quê? Exatamente a situação de que, uma vez criada, ela necessariamente tem direitos e também tem obrigações. Então esse é o conceito básico para que exista uma pessoa jurídica. Um outro ponto também que é importante para que você anote, vamos lá. A pessoa jurídica são organizações, importante que você anote isso, claro, são organizações constituídas para a realização de vários fins. São organizações constituídas para realizações de vários fins. Por que, professor, que você deu esse conceito? Que são organizações constituídas para a realização de diversos fins. Porque para cada ato ou para cada fim que eu quero realizar, eu preciso de uma pessoa jurídica específica. Vamos dar alguns exemplos simples, começando pelo mais básico, que é o famoso MEI. O que é o MEI? É o microempreendedor individual. Você já deve ter ouvido falar isso. É para tentar regulamentar a situação daquele comerciante bem simples, como vendedor de pipoca, vendedor de cachorro-quente. Então eles não compensam ter uma SA, entende? Uma sociedade anônima. Eles não compensam ainda ter uma empresa limitada. Eles não compensam ter uma empresa de pequeno porte. Eles começam com um MEI. Ou seja, dependendo da área que a pessoa vai atuar, necessariamente ela vai aplicar aquilo de forma concreta. Gleibe, para eu poder entender. E qual a finalidade, professor, da nossa querida pessoa jurídica? Gente, anotemos isso. A finalidade da pessoa jurídica é a reunião de pessoas físicas. Vamos lá? É a reunião de pessoas físicas
Exemplo, numa sociedade é a reunião de pessoas físicas. Repito, exemplo, numa sociedade e para que também existam benefícios fiscais. E para que existam também benefícios fiscais. Por que a lei ela assegura diversos benefícios fiscais para quem tem uma pessoa jurídica? Porque normalmente uma pessoa jurídica, o que é dado como garantia é o patrimônio. Então, uma vez que você dá como garantia um determinado patrimônio, meus caros amigos, não há a menor dúvida, repito, gente, não há a menor dúvida de que nós estamos diante de uma situação em que você, se porventura não pagar uma dívida, você deu aquele patrimônio como garantia. E se você deu aquele patrimônio como garantia, é claro que tem que existir alguns benefícios. Benefícios esses, especialmente o de ordem tributária. Vou dar um exemplo novamente do microempreendedor individual, do MEI. Tá? A pessoa paga um valor pequenininho por mês, de 70 a 80 reais, e já está inscrito no INSS. E se você for pagar, por exemplo, o INSS como pessoa física, você tem que pagar pelo menos 20% do salário mínimo, 200 e tralalá reais. Então compensa você abrir um microempreendedor individual, porque você paga menos imposto. Exemplo, o INSS, tá bom? Outro exemplo também, gente, mais uma observação sobre pessoa jurídica, tá bom? A criação do Estado. Gente, o Estado que eu digo Brasil, os estados da federação, os municípios, eles também são pessoas jurídicas. Mas claro que são. São todas pessoas jurídicas, de um modo geral. Desta feita, meus caros amigos, é importante ressaltar para você a importância, tá bom, gente? É importante ressaltar para você a importância da criação da pessoa jurídica, porque sem pessoa jurídica nós não poderíamos ter sequer Estado. Nós não poderíamos ter a figura, por exemplo, do Brasil. Não poderíamos ter a figura de São Paulo. São Paulo Estado, São Paulo Capital e outras tantas cidades que nós temos por esse Brasilzão. Foram mais de 5 mil municípios que nós temos. Ou seja, a pessoa, tá certo, gente, jurídica, ela é uma criação exatamente para poder atuar, tá certo, senhores? Atuar de uma forma mais coletiva. Repetindo, a pessoa jurídica, ela atua de forma sempre de caráter coletivo, tá? Sempre de caráter coletivo. Bom, qual é a principal característica da pessoa jurídica? A principal característica, gente, ela tem personalidade distinta, repito, ela tem personalidade distinta dos indivíduos que a compõem. Ela tem personalidade distinta dos indivíduos que a compõem. Vamos entender isso. Eu tenho uma empresa. Então lá existe, sei lá, Glebe Prete Floricultura. E tem o Glebe Prete pessoa física. Via de regra, nós somos independentes. A pessoa jurídica, Glebe Prete Floricultura, e Glebe Prete pessoa física. Via de regra, não existe comunicação dos meus bens, pessoa física, com os bens, pessoa jurídica. Como você ouviu bem, eu falei via de regra, porque pode existir comunicação. E é isso que eu devo anotar agora. Vamos lá? Amados e amadas, como é que funciona isso de uma forma bem clara para todos vocês? Vamos lá. Existirá a comunicação recíproca entre o sócio e a pessoa jurídica, se existir algum tipo de fraude.
Repito, se existir algum tipo de fraude. Eu vou falar um palavrão jurídico aqui, tá, gente? Tirem as crianças da sala, tá? Tirem as crianças da sala. Vou falar um palavrão jurídico. Gleiber, quando que existe essa tal de fraude? Você nunca ouviu falar da chamada desconsideração da pessoa jurídica? Desconsideração da pessoa jurídica, ou também chamado de despersonalização da pessoa jurídica? O que significa isso? Por gentileza, amados, anotemos. Desconsideração ou despersonalização da pessoa jurídica. É quando os sócios, pessoas físicas, tá? Eu sei que é um pleonasmo falar isso, mas é importante anotar, de forma didática você entende mais, que os sócios, pessoas físicas, responderão com o seu patrimônio referente à dívida da empresa pessoa jurídica. No caso de fraude. Muito bem. Como essa questão pode cair em prova? Como essa questão pode ser exigida na vida prática? Como essa questão pode cair na OAB, no Enem? Que a desconsideração da pessoa jurídica ela só existe se por detrás dos atos existir algum tipo de fraude. Professor, então, gente, grava isso. Desconsideração e fraude sempre andarão juntos. Tá? Desconsideração e fraude andam juntos. O que eu devo saber, gente, sobre isso? O que eu devo me atentar sobre isso, de um modo geral? Bom, eu devo ficar atento ao seguinte detalhe, que é importante para todos vocês, tá? Que todos vocês aqui saibam muito bem claro isso. É quando a pessoa pega os bens da pessoa jurídica e repassa para o seu patrimônio pessoa física. Então lembra do Glebe Pret Floricultura e do Glebe Pret pessoa física? Eu tiro os bens da floricultura e passo para mim, pessoa física. Por quê? Quando eu sofrer execuções na pessoa jurídica, quando chegar a época da penhora, não vai ter mais bens para penhorar. Então, como que a sociedade vai dizer para o Poder Judiciário? Não tenho mais bens para dar como garantia. Desta forma, não tem que prevalecer mais essa execução. E morre a execução. Morria até o Código de Defesa do Consumidor, gente, de 1990. Depois veio o Código Civil, de 2002. E aí o que seria a desconsideração da pessoa jurídica? Nas palavras de Miguel Reale, gente, grande professor, saudoso professor Miguel Reale, é quando abrimos a cortina da pessoa jurídica e pegamos os sócios, pessoas físicas. Então o sócio agora não consegue mais se esconder por detrás da cortina pessoa jurídica. Tudo bem? Legal? Bom, falado esses conceitos básicos, depois tem a desconsideração inversa também, que é da física para a jurídica, mas daqui a pouco eu entro nisso, mas eu preciso ir para o artigo 50. Então anotemos aí, artigo 50 do Código Civil, é o que trata de desconsideração da pessoa jurídica. Esse artigo, meus caros, ele teve uma mudança, ele teve uma alteração o ano passado, em 2019. Então vamos ver o artigo 50. Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então a primeira coisa que eu devo anotar, vamos lá pessoal, o que seria abuso da personalidade jurídica? Deixa eu traduzir o artigo para você agora, vamos lá. Abuso da personalidade jurídica.
Vamos lá. Nada mais é do que o desvio de valores de forma indevida, com o objetivo de fraudar a execução. Basicamente é isso, pessoal. Essa transferência de valores por debaixo do pano é simples. Eu pego lá as vendas que foram feitas na minha empresa e começo a depositar na minha conta física, pessoa física. Tudo bem que na prática a gente faz isso mesmo. É muito raro você ter duas contas, né? Pessoa física e jurídica, tal. Muitas vezes, ainda mais um empresário pequenininho, ele mistura tudo. Mas uma coisa é você misturar, porque você é pequeno e realmente tem que pagar as contas da sua casa com o lucro que tem a sua empresa, do que você tirar patrimônio da tua empresa e passar para a pessoa física. Então existe uma diferença muito grande aí, pessoal, entre tentar fraudar terceiros e o simples fato de você transferir valores para pagamento de uma conta, tá? Bom, o que seria primeiramente desvio? Agora vamos lá, segundo ponto, desvio de finalidade, que ainda está no artigo 50. Desvio de finalidade, o que seria, gente? Anotemos isso. É a utilização da pessoa jurídica, com o propósito de lesar credores. É quando você abre uma pessoa jurídica com o seguinte escopo, com o seguinte objetivo, único e exclusivamente de prejudicar terceiros, único e exclusivamente de atrapalhar, de evitar pagamento, de você evitar pagamento de forma fraudulenta e ilícita. Então a pessoa abre uma pessoa jurídica justamente com o intuito de poder não fazer nenhum tipo de pagamento, tá bom? Então esse é o ponto crucial. Agora, gente, o que seria, mais um ponto agora, o que caracteriza, vamos relembrar? Estou eu falando sobre pessoa jurídica, estamos falando sobre desconsideração da pessoa jurídica, tá bom? São hipóteses em que os sócios, pessoas físicas, responderão pelo patrimônio da pessoa jurídica, tá? O que seria confusão patrimonial? Vamos lá, gente? Confusão patrimonial. Anotemos isso, por favor. É quando o devedor ele vira credor de si mesmo. Que loucura, que é isso, Glebo? Vou explicar. É quando o credor vira devedor de si mesmo. É exatamente isso, gente. É quando tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica se mistura. Vou dar um exemplo para você de confusão bem simples. É quando a empresa ela está quase quebrando, falindo, né, gente? E aí, consequentemente, é por isso que a gente fala que a empresa está quebrando, porque antigamente nas feiras, quando aquele feirante não pagava tal dívida, os outros feirantes ou os fornecedores iam lá e quebravam a barraca deles. Isso chama bancarrota, tá certo? Bancarrota é quebrar a banca, tá? Quebrou a banca, a empresa quebrou. Por isso que se fala até hoje que a empresa falida ela está quebrada, tá? Então vou dar um exemplo aqui para todos vocês, pessoal. É quando a empresa está quase falindo, a empresa está quase quebrando, e ela passa o patrimônio dela para os empregados. E os empregados, de um dia para o outro, viram o quê? Viram patrões. Então esse é um exemplo de confusão. É quando você assume o patrimônio daquele lugar que até então devia para você. E não vai dever mais, porque se misturou os dois. Mas isso foi uma transferência lícita. Agora, o que seria uma confusão ilícita? Vamos lá? Confusão ilícita. Confusão patrimonial ilícita, gente. Vamos lá, por favor, é importante que todos vocês saibam, tá? Primeiro ponto, gente.
É considerado como uma confusão patrimonial, vamos lá? O cumprimento repetitivo, vamos lá? É o cumprimento repetitivo pela sociedade, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações dos envolvidos. De obrigações dos envolvidos. Eu vou explicar isso. De obrigações dos envolvidos. A Francinaldo acabou de chegar. Muito bom dia, Fran. Tudo bem com você? Espero que você e família estejam bem. Seja muito bem-vinda. Tá? Vamos lá, pessoal. Espero que você esteja me ouvindo e me vendo bem também. Tá? Para você que está chegando, Fran, nós estamos falando sobre pessoa jurídica, tá bom? E eu estou falando sobre desconsideração de pessoa jurídica. É quando os sócios ficam responsáveis pelo débito da pessoa jurídica. E eu estou falando sobre os tipos de confusão patrimonial. E dentro de confusão patrimonial, eu estou falando sobre o cumprimento repetitivo da sociedade de obrigações dos envolvidos. É quando, gente, o empregado, é quando o sócio, eles se misturam da mesma maneira. É quando eles se misturam da mesma forma, tá? Ou seja, existe uma situação muito clara de esconder patrimônio. Notemos isso. É a situação clara em que existe a possibilidade de esconder patrimônio, tá? Bom, outra hipótese de confusão patrimonial, vamos lá, gente? É a transferência de patrimônio sem contraprestação. É a transferência de patrimônio sem contraprestação ou de valor insignificante. Vamos lá. Na nossa empresa, tem um carro que vale 30 mil reais. E esta empresa que é nossa vende o carro para algum sócio no valor de 5 mil. Ô, gente, cá para nós, né? Que existe caroço nesse angu, tem. O carro que vale 30 mil é vendido por 5, meu Deus do céu. É claro que existe fraude no ar, tá bom? Francinalda, você conseguiu entrar novamente? Você está me ouvindo e me vendo? Por favor, se não quiser falar, pode escrever no chat que eu tenho um feedback, tá bom? Então, basicamente, gente, quando a gente se depara com fraudes como essa, isso dá-se o nome de confusão patrimonial, tá bom? Pessoal, vocês pegaram alguma dúvida a princípio? Tudo bem? Nesse ritmo que está indo, vocês estão entendendo? Está tudo em paz? Tranquilão? Beleza, Alain? Obrigado pelo retorno. Estão conseguindo pegar? Tudo bem? Isa, tudo bem também? Obrigado. Bacana. E o povo ainda não acordou? O povo da sala? O povinho tá dormindo. O tempinho tá gostoso para dormir, hein? Mas acorda o povo aí, gente. Manda lá no grupo. Pede pro povo chegar aí. Esse tema é muito importante para nós aqui. Vamos lá. Bom, ainda falando sobre pessoa jurídica. Próximo tema. Vamos anotar? Vamos lá. Pessoa jurídica. Natureza jurídica. Vamos lá? Pessoa jurídica. Natureza jurídica. O que vocês devem saber sobre isso? Meus queridos, vocês têm que entender. Toda vez que você ouvir a palavra, natureza jurídica, nunca se esqueçam disso, presta atenção no que eu estou falando. Natureza jurídica, você vai enquadrar aquele ramo do direito se ele é público ou se ele é privado. Natureza jurídica é isso, gente. Se você pega aquele ramo do direito e coloca ele como público ou como privado. Basicamente é isso, natureza jurídica. Quer ver o exemplo? Direito penal. Direito penal, gente, é claro que é um ramo público. Por quê? Quando a gente comete um crime, não é o Estado que nos processa? Então é um ramo de direito público. Direito administrativo
é um ramo de direito público. Agora, natureza jurídica da pessoa jurídica é um ramo de direito privado. Por que é um ramo de direito privado, meus caros amigos? Porque está dentro do Código Civil. Ninguém é obrigado a criar uma pessoa jurídica. Mas se você criar uma pessoa jurídica, é óbvio que tem lá seus direitos e deveres. Tá? Então é um ramo de direito privado. Bom, e como eu estou na graduação, que bacana, que bacana. Então que bom que vocês estiveram aí ontem essa aula. Eu venho aqui reforçar com todos vocês, Alan. Obrigado, fico feliz. Gente, agora quando eu falo em natureza jurídica, eu tenho algumas teorias que tratam da pessoa jurídica. Então a primeira teoria, vamos lá? A teoria da ficção. Então, natureza jurídica da pessoa jurídica é privada e eu anoto. Teoria da ficção. Teoria da ficção. Bom, quando eu falo ficção, eu tenho duas divisões aqui. Quando eu falo em teoria da ficção, eu tenho duas divisões. A ficção legal e a ficção doutrinária. Então vamos lá? Teoria da ficção. Primeiro tipo, ficção legal. É desenvolvida por Savigny. Se escreve Savigny, com Y no final. Savigny, tá? Com Y no final. É desenvolvida por Savigny, que determina que a pessoa jurídica é uma criação da lei. Em que determina que a pessoa jurídica é uma criação da lei. Então, ficção legal, Savigny. A pessoa jurídica é uma criação da lei. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, gente. Ficção, teoria da ficção doutrinária. Teoria da ficção doutrinária. Determina que a pessoa jurídica é criação dos juristas. É criação dos juristas. É criação da doutrina. Tá? Criação da doutrina. Muito bem. Bom, gente, essa teoria que nós acabamos de falar, a teoria da ficção, existe uma grande crítica sobre elas, tá certo? Uma grande crítica sobre elas, gente, dizendo que, por exemplo, o Estado é uma pessoa jurídica, gente. Então, dizer que o Estado é uma ficção realmente é totalmente improvável, porque o Estado ele existe de forma material também. Tá? Então é isso que determina a teoria da ficção. Como ela existe, eu sou obrigado a citar. Agora, nós vamos para a teoria da realidade. Vamos lá? Então, dentro de natureza jurídica, da pessoa jurídica, nós temos a teoria da ficção e agora a teoria da realidade. Bom, gente, como eu disse a vocês, essa aula nós estamos passando ao vivo e gravando aqui no Colaborate. Vai ficar disponível para todos aqui assistirem posteriormente. E essa mesma aula eu estou gravando simultaneamente no YouTube. E como a gravação para o celular dura 30 minutos, eu vou encerrar a primeira parte aqui no celular, já começo a segunda parte. Tá bom? Então só vou encerrar a primeira parte e acompanhe aqui, você que vai assistir depois pelo YouTube, veja a segunda parte dessa aula. Obrigado.